E é mais ou menos assim que se explica a origem, então, das mitocôndrias, né? Através de bactérias que são parecidas com as rickétsias de hoje, ok? E aí, então, os cloroplastos, eles poderiam ser considerados como um evento de fagocitose quando uma alga cianofícia se tornou indigesta. Vocês estão percebendo? Claro, isso é um paralelo, é uma simplificação, mas ajuda a gente a entender como o processo aconteceu, tá? Então, na teoria da endossimbiose da Margulis, que vocês já viram, né? Então eu teria ali uma célula eucariota já fagocitando. A gente já viu que talvez isso não seja verdadeiro, porque para ter energia para formar um núcleo, para adunar as vesículas, seria necessário uma mitocôndria. E como não se conhece nenhum eucarioto sem mitocôndria, tá? Se acha que, na realidade, as mitocôndrias elas estavam presentes antes da separação das linhagens. Eventualmente, a gente até pode achar algum eucarioto sem mitocôndria, mas eles são eucariotos parasitas, ok? E que, como eles não precisam obter energia, porque eles pegam do hospedeiro, né? Eles perderam as mitocôndrias. Isso é derivado, ele não é primitivo, concordam comigo? Então, por exemplo, Giardia é parasita, perdeu mitocôndria. Mas se eu for olhar nos genes nucleares, eu ainda encontro resquícios de genes mitocondriais. Ou seja, no primórdio, alguns genes da mitocôndria migraram para o núcleo e hoje, mesmo sem mitocôndria, mesmo sem precisar produzir ATP, porque é um parasita, né? Eu ainda vejo resquício da mitocôndria neles, ok? Então, olha lá. O que aconteceu? Se eu tenho uma célula com cloroplasto, ela não precisa de fagocitose. Ela consegue a sua própria energia. Ela tem parede celular. E aí, então, eu precisaria ter um segundo evento de fagocitose para conseguir ter um cloroplasto, certo? Porque vocês já sabem que seria necessário primeiro uma mitocôndria para depois ter um cloroplasto. Era preciso uma força motriz, primeiro para a membrana nuclear, né? E depois, então, para a produção de um núcleo. Então, a teoria anterior, hoje, ela é muito questionada, né? Bem, os eucariotos, então, eles deveriam, né, ter endosimbiontes que seriam similares aos metanógenos atuais, ok? Eles deveriam, de primeiro, ter um citoesqueleto para fagocitose, depois eles deveriam ter a mitocôndria para possibilitar a formação de endomembranas e do núcleo e de outras organelas membranosas, e por último, eles teriam a possibilidade de formar uma associação com um procarioto do tipo alga, né, que seria similar a uma alga, né, um fóssil que a gente conhece hoje, chamado Gripane spiralis, que tem 2,1 bilhões de anos. Então, se acredita que o cloroplasto seja alguma coisa parecida com essa alga, tá? E aí, o que acontece? Depois, então, de citoesqueleto, depois de mitocôndria, depois de núcleo, se especula, então, que viria a endossimbiose para a formação de cloroplastos, tá? Como é que seria isso? Então, acompanhe aqui nesse esquema. Eu tenho aqui, a princípio, uma arqueobactéria com genoma já de DNA e tradução, e eu tenho um protoeucarioto com um genoma de RNA e citoesqueleto. Estão lembrando que eu falei que era uma quimera? O que acontece? Esse protoeucarioto, como ele tinha citoesqueleto, ele conseguiu fagocitar essa bactéria aeróbica. Isso gerou uma mitocôndria que transferiu os genes para o núcleo, né? E que perdeu também alguns núcleos e gerou energia, tá? Agora, esse eucarioto, que já tem núcleo, né, e que tem mitocôndria e que tem sistema de microtúbulos, fagocitou uma bactéria, cianobactéria, tá? E essa cianobactéria daqui, ela foi o primórdio de um cloroplasto. Como é que seria o primórdio de um cloroplasto? Ela está aqui e ela formou esse cloroplasto daqui. Num evento de endossimbiose secundária, um outro eucarioto primitivo engolfou esse eucarioto que já tinha núcleo, cloroplasto e mitocôndria, vocês estão vendo? E aí se formou aquele tipo de cloroplasto mais complexo, que é um cloroplasto de 4 ou 3 membranas,
né? E que tem, na realidade, a posição coincidente com a membrana do fagossomo. Estão lembrados dos argumentos para a teoria da endossimbiose, né? Quando a gente olha a membrana da mitocôndria, a primeira membrana é igual de uma bactéria. A segunda membrana é parecida com uma membrana eucariota que está invertida de posição. Porque a parte hidrofílica está para fora. Então, imaginem que o fagossomo se formou, a parte de dentro da membrana agora ficou externada, né? Então, isso é uma coisa interessante que comprova essa origem endossimbiótica. A mesma coisa, então, aconteceu no cloroplasto, tá? Então, eu teria um indivíduo que já fazia fotossíntese, que foi fagocitado por um eucarioto não fotossintetizante, ok? E aí eu gerei um cloroplasto que teria 4 membranas, vocês estão vendo? Primeiro, as 2 membranas daqui, né? Primeiro da bactéria e do fagossomo. Aí agora tem a membrana do indivíduo que está portando esse endosimbionte e mais uma membrana de outro fagossomo, vocês estão vendo? Então essas 4 membranas estão aqui. A presença dessa coisa daqui, que é chamada nucleomorfo, que era o núcleo desse ser aqui, ó, mostra que é muito provável que essa endossimbiose secundária é que tenha acontecido para gerar as algas que têm esses cloroplastos mais complexos com 3 ou 4 membranas, ok? De qualquer maneira, em qualquer um desses eventos de simbiose, houve uma passagem dos genes do endosimbionte para o núcleo, para uma questão de proteção, ok? E aí, então, depois que o cloroplasto se formou, teria-se a possibilidade de fotossíntese, e a fotossíntese é que teria modificado a atmosfera, que era redutora, em uma atmosfera oxidante, com mais oxigênio, ok? Então, se eu tenho uma crise energética, né, que eu não tenho como conseguir alimento, porque eu não tenho O2, né? Então, um autótrofo que usava a luz para direcionar os elétrons, por exemplo, ao invés da água, de um ácido sulfúrico, sulfídrico, né? Eu teria, na realidade, uma coisa similar às bactérias sulfurosas de hoje, aquelas que podem atuar naquelas fossas hidrotermais, ok? E aí, sem a produção de O2, esses indivíduos teriam evoluído nas fossas submarinas. Quando se formou o primeiro ser capaz de fazer fotossíntese, se começou a liberar oxigênio na atmosfera, e o oxigênio liberado na atmosfera, ele foi inicialmente um veneno para todos os seres vivos, porque vocês sabem que o oxigênio, ele oxida, né? E oxidação é reação, estraga compostos, ok? Então, sem uma camada de ozônio inicial, o oxigênio ele foi um verdadeiro veneno para os seres vivos. E ele começou a se acumular na atmosfera muito tempo depois dos primeiros fotossintetizantes terem sido formados. O acúmulo substancial que gerou a possibilidade de seres aeróbicos com esse tipo de obtenção de energia, ela é posterior ao acúmulo de oxigênio, vocês estão entendendo? Então, a fotossíntese surgiu primeiro e depois dela, a concentração de oxigênio demorou bastante tempo. Por quê? Primeiro, o oxigênio foi produzido e ele se combinou todo com ferro. Precisou que sobrasse oxigênio para ele estar livre na atmosfera. E precisou sobrar para que se formasse a camada de ozônio, para que a gente tivesse uma proteção mínima contra os raios solares. Então, hoje em dia, a grande parte dos organismos aeróbicos, eles têm mecanismos que protegem da oxidação. Eles têm os peroxissomos, lembram dos mecanismos oxidativos, né? Então, a gente tem possibilidade de metabolizar esse oxigênio, mas isso não estava presente desde o início, não. Então, no momento em que começou a se concentrar oxigênio na atmosfera, isso mudou drasticamente o ambiente e a seleção ela pode ter mudado de alvo completamente, ok? E aí, o que acontece? Só depois de 2 bilhões de anos atrás é que a gente teve, então, o acúmulo de oxigênio na atmosfera. Acompanhem aqui esse gráfico, olhem só. Então, formação da Terra, formação dos oceanos, primeiras células fotossintéticas, primeiras liberações de oxigênio por fotossíntese. E só aqui, ó, é que eu começo a tornar a respiração aeróbica, porque começa a ter um acúmulo de oxigênio, ok? Então, aqui começa a ter célula eucariótica fotossintética. Aqui, primeiras plantas,
plantas, primeiros vertebrados e dias atuais. Então percebam que houve um longo trajeto desde o início da fotossíntese até o acúmulo e o surgimento da atmosfera oxidante e, posteriormente, o acúmulo de oxigênio na forma de O3, ok? Bem, então, a liberação do oxigênio, né, permitiu que a atmosfera mudasse drasticamente, né,